chamar a atenção do plenário com relação ao que está acontecendo na Petrobras. Reduziu o valor de mercado, já não tem autossuficiência no refino do combustível para o país utilizar e a população fica nessa dependência. E o desgoverno Lula está acabando com a Petrobras, assim como foi Dilma 1 e 2. Já vimos esse filme e já sabemos onde vai acontecer. É uma vergonha o que está acontecendo com a Petrobras no desgoverno Lula, senhor presidente. Primeiro, precisa ficar claro para o povo brasileiro. E aqui vem várias informações equivocadas, despropositadas, sem qualquer referência ao resultado numérico que a Petrobras esbanja nesse exato momento. Primeiro, a Petrobras teve em 2023, mesmo com a queda de 18% no preço do diesel em todo o mundo, repito, mesmo com a queda do preço do diesel em todo o mundo, a Petrobras teve o segundo maior lucro da história da Petrobras. Portanto, as pessoas precisam começar a conhecer qual é o paradigma, qual é o parâmetro que está usando e não aqueles da mera colocação por alguns dos nossos colegas, que eu respeito muito, mas que não tem o menor alicerce técnico, nem, repito, dos números que a Petrobras está esbanjando, no seu relatório de 2023. Portanto, primeiro, segundo maior lucro da história da Petrobras. Segundo, a Petrobras, para quem não sabe, das empresas petrolíferas, é aquela que maior aumentou o volume de produção dentre todas elas, que mais se destacam em todo o país. Eu estou falando de mais ou menos 14, 15 empresas do setor de petróleo. E, além disso, é aquela que apresentou o melhor índice de reposição de reservas em todo o mundo. Esse é um outro dado que o povo brasileiro precisa tomar conhecimento em relação a isso. Segundo ponto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, meu caro deputado Zaratini, dizer que a Petrobras, com os 14 bilhões do quarto trimestre de 2023, vai distribuir de 2023 72 bilhões de reais. 72 bilhões de reais. Isso dá aproximadamente 14,7, 14,8 bilhões de dólares. Eu estou fazendo já essa referência para que a gente possa comparar esses 14,7 ou 14,8 bilhões, comparar com as 20 empresas que mais distribuíram dividendos do mundo, para não ficar essa conversa pequena, que o rendimento é menor do que 2022, olha só, com 18% a menos do preço do petróleo, era natural que isso efetivamente acontecesse. Mas, comparando com as demais empresas do mundo inteiro, e eu estou aqui, senhoras e senhores deputados, com relação das 20 maiores empresas do mundo que distribuíram dividendos em todo o mundo, portanto, e aqui vão elas, a Microsoft com 20 bilhões de dólares, a Apple e a ExxonMobil com 14,7, igual a Petrobras, a China Construction Bank com 12,9, portanto abaixo da Petrobras, a PetroChina, também petróleo e gás, 12,7, abaixo da Petrobras. A BHP, que é uma empresa da Austrália, de materiais básicos, 12,3, menor do que a Petrobras. A China Mobile, que é uma empresa de comunicação em mídia da China. A Johnson & Johnson, do mundo inteiro, cuidados com a saúde, que é a sua praia, 11,9%, abaixo da Petrobras, de 14,7 bilhões. Você tem o banco JP Morgan, ou seja, o JP Morgan, que é do setor financeiro, o banco, 11,81 bilhões de dólares, abaixo da Petrobras. A Maersk, de containers do mundo inteiro, da Dinamarca, 11,73 bilhões de dólares, abaixo da Petrobras. Deputado Kim, a Chevron dos Estados Unidos, olha, a Chevron dos Estados Unidos teve de distribuir de dividendos 11,4 bilhões de dólares, abaixo da Petrobras, de 14,7, 14,8, 14,6, vai depender aí do câmbio. A Equinor da Noruega, também de petróleo e gás, 11,2 bilhões de dólares. A Verizon, que é uma empresa de telecomunicação dos Estados Unidos, 11 bilhões de dólares. O HSBC, uma instituição financeira do Reino Unido, 10,5 bilhões de dólares, tudo abaixo da Petrobras. A 15ª, que é a ABV de Taiwan, da indústria farmacêutica, inclusive, 10,4 bilhões de dólares. A Semiconductor Manufacturing de Taiwan, que é uma indústria de semicondutores, 9,4 bilhões de dólares abaixo da Petrobras. A Pfizer, que é a indústria farmacêutica que vende no mundo inteiro, senhoras e senhores deputados,
ela distribuiu 9,25 bilhões de dólares, quase a metade do que distribuiu a Petrobras. A Nestlé, que é uma empresa suíça que também distribui muitos dividendos, nesse ano de 2023, ela só está distribuindo 9,1 bilhões. A Volkswagen, que é uma indústria, a Volkswagen, uma indústria alemã de veículos, portanto, do mundo inteiro onde ela vende, 8,8 bilhões de dólares, e a Procter & Gamble, que é uma indústria, eu diria, de bens de consumo dos Estados Unidos, mas muito grande pelo mundo inteiro, 8,8 bilhões de dólares. Portanto, essa conversa fiada de que a Petrobras está distribuindo um pouco de dividendo, isso não tem o menor suporte técnico do mundo inteiro, sobretudo olhando, eu não estou olhando nem todas as empresas do mundo, eu estou me referindo somente às 20 maiores empresas distribuidoras de dividendos, entre bancos, indústria automobilística, do setor de alimentos, o que você imaginar. Você só vai ter aqui a Microsoft e a Apple maiores, aliás, a Apple 14,9 bilhões, a Petrobras 14,7. Todas as outras foram abaixo da Petrobras. E aí eu vou explicar agora, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o porquê dessa confusão, o porquê dessa reverberação que se pregou que a distribuição era muito pouco e que a ação da Petrobras iria cair. Eu vou explicar os dois pontos. Primeiro, 40% dos acionistas da Petrobras são estrangeiros, não são brasileiros. E não sendo brasileiros, é bom lembrar que em outras partes do mundo, distribuição de dividendos, ela tem incidência do pagamento do imposto de renda. Aqui no Brasil, a distribuição de dividendos, ela não paga absolutamente nada, zero de imposto de renda. E é por isso que tem essa convulsão de informação equivocada, porque há interesses por trás de toda essa história de dizer que o valor é muito pouco, meu caro presidente e deputado Bibo Nunes. Não é. Segundo, ao fazer essa confusão toda, você deprecia, apesar de ser a terceira maior empresa de distribuição de dividendos do mundo, você deprime o preço da ação para que eles possam lá comprar essa ação já e faturar extraordinários lucros que estão previstos e já estão aí designados. Portanto, não paga o imposto de renda no Brasil. Por isso que aqui a gritaria é tão grande e não tem nenhum suporte técnico nos valores que estão aí colocados de 14,7 bilhões de dólares que a Petrobras está distribuindo para o exercício de 2023 e que, portanto, eu fiz questão de vir aqui a público para denunciar, porque esses 40% é que estão, na realidade, 40% dos investidores estrangeiros é o que estão por trás de toda essa movimentação para dizer que o dividendo é muito pouco.